orar. Feche os olhos, por gentileza. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus. Obrigado por estar aqui, meu Pai, nessa madrugada. Tua palavra diz, meu Pai, que amos que me amos, que me buscam na madrugada, me encontram, meu Deus. Nós encontramos, meu Pai, uma oportunidade para romper. Uma oportunidade, meu Pai, para chamar a sua atenção, meu Pai. E concordo, meu Pai, com todas as orações, meu Pai, que estão sendo realizadas desde o início dessa casa firme, meu Deus. Não somente para aqueles que estão, meu Pai, passaram por este altar, mas para cada um, meu Pai, que passou por este templo, a cada um, meu Pai, que está na transmissão neste momento, está num dos templos do Ministério Mudança de Vida, eu oro, meu Pai, e concordo com cada oração, meu Deus. E que cada oração, meu Pai, o Senhor venha confirmar as palavras, Senhor. Eu acredito, meu Deus, nas palavras liberadas, aqueles que são usados, e não somente usados, mas aprovados pelo Senhor. Eu peço, meu Pai, que o Senhor nos ajude. Meu Pai, não é fácil estar aqui, meu Pai, em São Paulo, meu Pai, exclusivamente hoje, meu Pai, em um frio, meu Pai. Meu Deus, chuva, meu Deus, essa dificuldade, meu Pai, muitas vezes de permanecer acordado. Eu sei, meu Pai, que esses testes, meu Pai, vêm para confrontar e para mostrar, meu Deus, nós estamos, meu Pai, sedentos, nós iremos, meu Pai, ter responsabilidade, meu Deus, e de despertar, Senhor, meu Pai, o nosso corpo, meu Pai, para uma palavra, e a gente sabe, meu Pai, que não é fácil, mas eu peço, meu Pai, que esta palavra, meu Pai, não somente chacoalhe, mas acorde, desperte, meu Pai, e eleve os espíritos, meu Pai. Se muitos entrarem, meu Pai, com o espírito baixo, meu Pai, cabisbaixo, cansado, meu Pai, que a partir deste momento, meu Pai, desta palavra, desta oração, deste início, meu Pai, o Senhor, meu Pai, venha já despertar, meu Deus, e coloque, meu Pai, esta fortaleza, meu Pai, para aquele que se sente fraco, aquele, meu Pai, covarde, meu Pai, o Senhor derrame essa coragem, meu Deus, e que o Senhor venha nos ajudar, e que cada palavra, meu Pai, que sair, meu Pai, da minha boca, da boca de cada um, meu Pai, que está aqui hoje, nesta madrugada, se confirme e tem endereço, meu Pai, o endereço, meu Pai, daqueles, meu Pai, que buscam, meu Deus, o Senhor, meu Pai, nos ensina, meu Pai, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta é aberta, meu Deus, e creio, meu Pai, que o Senhor venha fazer, meu Pai, uma grande madrugada, um grande relacionamento com Deus, meu Pai, nesse horário das 2 horas da manhã, eu acredito, eu tomo posse, meu Pai, e já agradeço, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos demais. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus. No livro de Levíticos, capítulo 21, versículo 16. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenham algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá se aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou corpo deformado, ninguém que tenha pé ou mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Jesus disse que um cego é aquele que não sabe para onde está indo. Infelizmente, há muitos cristãos que estão perdidos sem direção, sem razão clara. E uma das coisas que mais a gente fala, bate e ensina, que sem uma visão definida para a vida, como está ainda no livro de 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo,
que é a imagem de Deus. A Bíblia ensina que onde não há visão, o povo perece. Portanto, uma pessoa sem visão espiritualmente, ela vive uma vida sem resultado, cega, e ela, sem dúvida alguma, ela corre risco de perder e ser roubada o seu destino. Então, antes de saber o que quer, nós precisamos saber o que não quer. Eu vejo que muitos sabem o que pedir, mas não sabem o que rejeitar. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, eu sou uma pessoa que muitas vezes vai nesse extremo. Eu só encontrei o equilíbrio em Deus. E a partir do momento, pessoas que vivem esse extremo, elas sempre vai naquela ideia. Quando abre uma brecha e gosta de alguma coisa, faz uma coleção. Já tive coleção de relógio, coleção de tênis, coleção de não sei o quê. E esse tipo de atitude é sempre algo que você vai agregando na sua vida porque está faltando alguma coisa. Quando falta Deus, você vai tentar preencher com alguma coisa. Tem gente que vai tentar preencher com mulher, amizade, vai tentar preencher com compras, vai tentar preencher com bebidas, cigarro, drogas e assim por aí vai. E quando a gente vê que eu entendo que se eu colocar isso aqui na minha vida, isso aqui vai interromper o processo de eu atingir o que eu quero na minha vida. Tem coisas que a gente coloca na nossa vida para atrapalhar o processo de Deus. E muitas vezes vem com essa cegueira, essa falta de discernimento, que a gente já aprendeu aqui também que o discernimento traz essa antecipação. Então a pessoa que tem discernimento, ela já antecipa, ali já é um problema, eu não vou até ali. Eu não preciso conhecer o final da catarata, eu sei que ali tem uma cachoeira. Eu não preciso pisar numa armadilha para saber que ela pode sim me prejudicar. Então, o que eu coloco na minha vida vem para atrapalhar as coisas que Deus tem para a minha vida. O que eu insiro para a minha vida, eu venho para atrapalhar outras coisas que Deus tem projetado para a minha vida. Isso é libertador quando você entende. Que você já sabe quantas coisas você colocou na sua vida e atrasou o projeto de Deus. E quando eu comecei a observar que eu tinha coisas que eu estava colocando na minha vida e só estava atrapalhando o projeto, porque aquilo não vem para me preencher, aquilo vem para me atrasar. Eu não preciso daquilo. É gostoso? É gostoso uma viagem, é gostoso alguma coisa nova, tudo é muito bom. Mas uma das coisas que a gente tem que saber, em primeiro lugar, eu busco o reino de Deus. E eu vejo se aquilo vai, se realmente eu preciso daquilo na minha vida. Então, onde não há visão, o povo perece. Perece porque não há limites. O povo está perecendo porque não bota limite. E uma das coisas que a gente aprende é que a disciplina, ela impõe limite. Uma pessoa disciplinada, ela cria regras para ela. Ela sabe que ela não precisa, se ela passar e viver uma vida sem regra, sem disciplina, ela vai viver uma vida bagunçada. Por um tempo, eu observei que tinha coisas que estavam bagunçadas. Às vezes eu chegava, minha sala estava organizadinha, e aí eu botava papel ali, estudo ali, abria a Bíblia ali. Eu começava, e depois eu saía, a sala estava daquele jeito, Bíblia para lá, Bíblia aberta, estava aquela meio que um pouco bagunçado. E depois eu voltava, na minha cabeça, aquilo não estava bagunçado. Por quê? Porque a minha cabeça estava bagunçada. E uma pessoa com a cabeça bagunçada não se incomoda com uma outra bagunça. Você chega num lugar e você vê roupa para lá, tênis para lá, uma bagunça para todo lado. Se aquilo não te incomodar, é porque aquilo é reflexo da tua mente. Tem muita mente bagunçada, cabeça bagunçada. Por quê? Porque não estabeleceu a visão de Cristo. Cristo vem para nos organizar. Fala, Cristo me organiza. Ele traz essa organização, ele traz essa disciplina na minha cabeça, na minha mente, na minha visão. Então, quando você conhece a Cristo de verdade, você começa a praticar o cristianismo, e você vive por este entendimento da palavra,
você acaba organizando coisas na sua cabeça. A minha cabeça começou a ser organizada. Por quê? Porque a palavra de Deus organiza. Então entenda, o cego não vai viver o seu destino, porque ele é cego e ele não está vendo. Toda pessoa cega, ela vai sempre acreditar. E é impressionante que a maioria dos cegos que hoje nós conhecemos, cegos espirituais, nunca fala que é cego. É o que mais tem visão. E quanto mais esse cego fala que tem visão, mais cego ele é. Porque o cego, esse cego espiritual vem o quê? É uma mistura. Essa cegueira, ela está misturada com orgulho, com arrogância. A pessoa acha que ela já sabe tudo. A pessoa acha que ela é mais importante, que o outro é muito lerdo, que o outro é muito fraco, que o outro é muito devagar, que o outro atrasa a tua vida, que o outro está fazendo drama. Quantas vezes a gente já ouviu isso? A pessoa está lá sofrendo e o outro está falando, não, está fazendo drama. Isso aqui é charme, rapaz. Né? Isso aqui é charme. Ela não está aguentando. Não, isso aí ela está fazendo graça, está chamando atenção, é vitimismo. E às vezes a pessoa realmente está lá no vitimismo, mas às vezes a pessoa está lá como um cego, aleijado, manco, com feridas purulentas, com fluxo e ainda com testículo defeituoso. Não frutifica, não consegue se manter em pé, não consegue dar andamento a nada, toda hora está caindo, qualquer coisinha está tropeçando. Já viu aquela pessoa que ela tropeça nela mesma? Você está lá na Bandeirantes, naquela rodovia bonitinha, bacana, sem um buraquinho, ela está tropeçando no próprio cadarço que está amarrado. Ela não consegue caminhar sozinha. Você vê um laço em cima de outro para atrasar a vida dela. Então, os cegos espirituais são os que não sabem qual é o propósito para quais foram chamados, porque não têm visão da vida. Não estão abertos para a palavra de Deus e muito menos para mudanças. Quando você lê uma palavra, um versículo na tua vida, você já sabe que aquele versículo ele vem trazer mudança, é uma regra nova. Por isso que a palavra de Deus ela traz esse entendimento que a palavra ela precisa entrar como uma espada. Uma espada que ela vem para dividir a alma do espírito. Quando você divide a alma do espírito, você entende, eles não podem andar misturados mesmo. Por quê? Porque a tua alma, a tua carne, tanto que a bispa ainda pregou, acho que uns 3 cultos atrás, que a carne é fraca. E o povo só vive usando essa expressão. A carne é fraca, mas ela é fraca para as coisas espirituais. Ela é muito forte. Se o teu espiritual está fraco, quem vai te dominar é a carne. Então, se você acreditar que a carne é fraca, ela pode ser se o seu espiritual estiver muito forte. Então, hoje, quando uma palavra chega na tua vida, ela precisa já criar um padrão. Você lê a palavra, tanto que uma das coisas que a gente estava trabalhando sobre a leitura diária, né, estava falando com o pessoal, com os evangelistas, jovens, e muitos começaram uma leitura, começaram a ler novamente. Estava lá em Números, não sei, mais para frente, depois começaram a voltar de novo para Gênesis, outros começaram a Êxodo, e começaram de novo a começar a releitura da Bíblia. Por quê? Porque começaram com o intuito de ser rápidos. Mas você não adianta, a pressa é inimiga da perfeição. Um ditado que a gente já conhece. Quanto mais a gente se apressa, menos perfeito a gente é. Então tem coisas que a gente não pode ter pressa. E às vezes tem a bispa ela passou ainda essa direção, que você lê 3 capítulos por semana, 4 no final de semana. Mas se você está lendo 3 capítulos e não está entendendo esses capítulos, você tem que diminuir para 2. Você precisa entender esses capítulos. Você precisa já colocar isso na tua vida e inserir essas novas regras, esse novo entendimento, esse novo discernimento na tua vida. Então, sempre falamos que quando tudo importa, nada significa. E pessoas que não estão dispostas a buscar a Deus, elas não têm um propósito definido na vida.
Se colocar em um lugar, se Deus te colocar num lugar e você não criar raízes nesse lugar, eu ainda já falei aqui sobre muitas pessoas recebem a palavra como aquela planta, acho que é, como se chama mesmo? Aquela água viva que fica boiando na água, no rio, nos riozinhos, acho que é isso aí, né? Acho que é esse nominho. Ah, aguapé, né? É aguapé. E essas plantas que a gente tem muito lá no interior, lá no Rio Paraná, quando você chega lá, esses tempos eu fui para lá, e toda a margem do rio estava cheia desses aguapézinhos. Dava mais ou menos uns 100 metros de aguapé. Se a onda bater muito forte, ela vai levar ele para o outro lado. Mas a árvore que tem lá, a mangueira, as árvores que tem lá, já encheram até metade dela e voltou e ela continua no mesmo lugar. A palavra nos ensina que cada vez mais a gente precisa criar essas raízes mais profundas. Quanto mais você cria raízes, mais resultados você tem para a tua vida. Em Levíticos 21, 18, diz: ninguém que seja cego ou aleijado. O cego espiritual, ele se engana, ele vive uma religião, ele perde tempo e serve a Deus do seu próprio jeito, porque não tem visão das coisas espirituais, ele se parece com alguma coisa. Eu sempre falo e penso, né, e já dei até esse exemplo, que tem pessoas assim, a bispa até usou esse exemplo ainda no domingo, que tem pessoas que chegam, é como se fosse um buffet. Você vai pegar aquilo que você gosta, aquilo que você quer, e tem coisas que você não vai pegar. Você não pode pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e só pegar o que você gosta. Porque você vai estar, de alguma forma, vai estar fugindo de processo. Se você pega tudo, você entende tudo. Hoje ainda eu estava falando com uma pessoa que não adianta fugir do lugar ruim. Não tem como você trabalhar se não for no lugar ruim. Ninguém é lapidado se quando a pressão vem, você espana. Toda vez que você saiu de um tratamento, de um processo, você atrasou a tua vida. Isso vem o quê? Uma falta de propósito, uma covardia. E o cego até crê em Jesus. Ele até crê que Cristo é o Filho de Deus. Mas ele não é um servo. Ele não segue a Cristo. Os cegos fisicamente que passaram pelo caminho do Senhor, todos foram curados. Porque tudo depende de uma visão. Uma quantidade imensa de pessoas se apresentam como espirituais, mas ao se aproximar delas, você vê que elas não são. Quantas vezes eu me decepcionei mais com pessoas que falaram que eram cristãs, evangélicas, do que aqueles ímpios? Porque quando você chega e você já ouve, ah não, eu sou também evangélico com você, ô irmão, Deus abençoe. Aí você começa a lidar com ele, quando você começa a negociar, você vê já a malandragem ali. Você já vê a pessoa lá com aqueles vícios. E você vê que dentro da igreja é uma coisa, na negociação agora acaba mudando. E aí você começa a perceber que realmente essa pessoa não é uma nova convertida. Muito pelo contrário. O morno é pior que o frio. Porque o morno conhece a palavra. O morno tem entendimento da palavra. Muitas vezes o morno até prega a palavra. Mas está lá. Um dia está quente, outro dia está frio. Um dia está fervendo, outro dia é como uma pedra de gelo. Então, o problema do morno é isso. Ele não se decide. A Bíblia fala, aquele que é puro se purifique mais, do que mais aquele que é impuro, aquele que é sujo, aquele que está já na lama. Então, o que nós, ainda numa madrugada como essa, fria, o que a gente está esperando ainda para entregar para Deus? Porque esse sacrifício vai ser perdido se você não tiver obediência antes dele. Que adianta você passar aqui frio, passar fome, passar sono, numa madrugada como essa, sabendo que quando o momento lá que é para você fazer, para você obedecer, coisas simples, decisões simples,
Atos simples você não está fazendo. É muito bom em sacrificar. É muito bom em ficar de jejum ali 24 horas, até 48 horas. Mas chega no momento de você fazer o simples. Pega na palavra, leitura da Bíblia, ver um programa, assistir um culto. Se dedicar, perdoar, pedir perdão, transbordar, receber, ser generoso. Ir na casa de alguém, buscar se essa pessoa está bem. Realmente ser esse Cristo nessa terra. Não está sendo. Pessoas que, no momento que vai negociar e vai lidar com algum valor para que essa pessoa é importante, porque tem pessoas que o quê? Colocam as direções. Desde que eu tenho esse entendimento, a bispa sempre nos ensinou que primeiro que vem Deus, família e o propósito da igreja. E uma das coisas que eu mais passo para os meus filhos, Deus, família e igreja. Porque se nós temos alguma coisa, se temos uma cama para dormir, se temos comida para comer, se temos um chuveiro quente para se banhar, uma roupa nova para vestir, tudo veio de Deus. Esses dias ainda eu estava falando com o João e eu falei, amor, eu sei que você gosta disso aqui. Ele começou a gostar de um tênisinho lá, né? Depois pediu um outro igual, aí ficou ruim, né? Depois pediu o terceiro, aí eu falei, para parar. Aí aquilo eu fui mostrar para ele. É bom, porque o pé dele cresceu, criança acaba perdendo os tênis mesmo. E naquele momento ele começou o quê? Ficar encantado com aqueles tênis. E aquilo eu já percebi, opa, já me deu um alerta. Tem alguém que puxou para alguém aqui. Na hora eu falei, opa, amor, isso aqui não vai te trazer alegria. E eu falei assim, aí ele começou a entender, sim, papai, porque Deus é mais importante. Eu falei, se Deus é mais importante. O que é mais importante é o Senhor, porque a partir dele que a gente teve o quê? A condição de comprar um tênis. Tudo tem que voltar para Deus. Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Então veio de Deus e eu volto ao agradecimento para Deus. A cabeça da criança, a oportunidade, quem tem filho tem que fazer isso, é sempre mostrar, agradeça a Deus por tudo. Agradeça hoje que você tem uma água para beber, uma roupa para vestir, coisas básicas, e a criança vai entender. Quando você valoriza o pequeno, o pouco, quando você é fiel no pouco, no muito Deus te coloca. Quando você mostra para a criança ser fiel e ser grata no pouco, ela vai ser grata também no muito. Então, é muito triste quando olhamos alguém que não tem nada de Cristo. E muitas vezes só tem uma religião vazia, sem solidez. O coxo espiritual tem pernas, mas elas não funcionam. Ele não consegue se manter em pé e ele vive se arrastando como um aleijado espiritual. Quantos de nós já fomos esse aleijado? Quantos de nós ainda que temos pequenos defeitos e muitas vezes se adaptamos com algumas coisas? Eu vi um vídeo, uma propaganda assim antes de você começar o programa, daquele povo lá que está fazendo quiropraxia, né? Fazendo aquela coisa de destroncar, né? Você fica naquele negócio e você vê aqueles estralinhos, né? Toda hora. E às vezes você vê a pessoa, eles pegam o pé da pessoa, levantam e você vê a diferença, né? Não sei porquê, tá daquele jeito, não sou especialista nisso. Mas depois de uns estralinhos, você vê que já fica retinho. Não sei se é verdade aquilo. Mas eu fiquei pensando nisso. Tem pessoas que têm uma diferença assim de 3, 4 centímetros. Como você se adapta numa corrida? Você pode até correr, mas aquilo vai te cobrar. Você começa com dor na coluna, dor nas costas. Esse desequilíbrio do você andar, não adianta. O corpo é feito, os dois não são iguais, as duas partes do corpo, mas elas vivem em equilíbrio. E se está fora do equilíbrio, tem alguma coisa aleijada, tem alguma coisa errada. Se está faltando equilíbrio na nossa vida, tem alguma coisa errada que precisa ser equilibrada. E se aquilo vai deixando, a mesma coisa que eu já falei, da mulher encurvada. Não começou de um dia para o outro aquela encurvatura, aquilo foi sendo deixado.
Aquilo foi sendo acostumado. Tem pessoas que estão aí. Ao invés de mudar e endireitar a coluna, está tomando dipirona. Está aceitando aquilo e está começando a se adaptar em olhar para baixo. Você não se adapta com o errado. O diabo quer que a gente aceite as coisas. Eu lembro de uma vez que eu entrei numa farmácia, eu fui pegar alguma coisa, não sei se era um dipirona, alguma coisa, e eu comprei o dipirona e a farmacêutica médica também, farmacêutica e médica ela era, e ela disse, não, ela tem enxaqueca há muito tempo, e todos os dias eu tenho que tomar 2 miligramas de dipirona. Tem uns 500 miligramas, aí ela tem que tomar 2 gramas, 1 grama, ela tem que tomar uns 4 comprimidos, todos os dias por causa da enxaqueca dela. Será que ela nunca decidiu procurar de onde vem aquilo? Ela nunca decidiu procurar a raiz daquilo? Se era o problema em dormir, se algum problema na cabeça, alguma radiografia, alguma coisa que ela podia tratar? Tem pessoas que são especialistas, médicos, podem procurar, sabem que aquilo não é normal, mas se adapta com a bengala ou com o dipirona. Se a gente sabe que tem coisas que são normais na nossa vida, por que eu estou me adaptando com a miséria? Por que eu estou me adaptando? Porque eu não posso comprar um tênis e eu vou andar de chinelo? Eu não posso ter alguma coisa melhor, eu estou aceitando o pior e estou me adaptando àquilo. Eu até falei uma vez aqui, de um casal me pediu para ungir um carro, eu fui lá fora, e o carro zero, lindo, hatchzinho assim, e eles falaram, bispo, a gente tinha um carro maior, tal, mas aí a gente está mudando, a gente está morando nessa casa, tal, então ela não estava fechando o portão, então a gente decidiu comprar nesse carro um pouquinho menor, e eu falei, por que você não comprou uma casa maior? A minha cabeça foi diferente, eu falei, por que você não muda de casa? Aí eles pararam assim, ficaram pensando. A gente quer diminuir o carro para caber um carro menor, sabendo que eu tenho que aumentar a minha casa. Você não tem que diminuir teus gastos, tem que aumentar o teu salário. Você não tem que diminuir aquilo que Deus já te colocou. Tem pessoas que foram colocadas como grandes colunas, grandes gerais e provedores, e por situações na vida começou a querer voltar atrás. Isso não existe. Deus te coloca a teste para você passar pelos testes. O problema se torna testemunho, a doença se torna cura, a perturbação vira paz, a dificuldade vira facilidade, briga, divisão vira união. As coisas com Deus é revertida nele, ele te traz, é o próprio Deus que te traz. Se hoje você está aleijado espiritualmente, você tem que buscar a cura. Você não pode aceitar mais isso. Você não pode aceitar mais no momento que é para você correr, você está andando. E no momento para você andar, você está correndo. Tem gente que está nesse desequilíbrio. Está igual Saul. O que é para fazer não faz e o que não é para fazer está fazendo. Onde está o equilíbrio? Quantas vezes você podia estar no culto em outro horário? E eu já falei sobre isso aqui. Eu lembro de uma pessoa que eu cuidei por muito tempo, um bom tempo, e ele era totalmente desequilibrado nessa questão do espiritual. Tempos que ele ficava 2, 3 semanas sem vir na igreja, e depois do nada ficava em todas as madrugadas. O que acontecia? Não aguentava. E eu falava para ele, você não faz isso aqui. Não, porque amanhã eu vou já começar um jejum. Não, você não vai fazer nada disso. Dá um passo que você pode manter esse passo. Tem pessoa que quer hoje, nunca andou na vida e quer começar a correr. Eu falei, você para e vai devagar agora. Você vai participar de um culto da tarde. Qual culto que você pode? Não vai te atrapalhar. Ah, eu posso no culto das 3 da tarde. Então venha no culto das 3 da tarde. Não, porque eu vou na madrugada, eu vou ficar das 7h30 às 11, à meia-noite, e vai embora. Mas também depois de 3 semanas não volta mais. E é isso que acontece. Isso acontecia com ele, tanto que ele parou de vir na igreja. Não adianta. A gente quer trazer ser aleijado espiritualmente, acontece isso.
Uma parte do corpo está boa, outro está ruim. Então você consegue caminhar de um jeito, mas do outro você está mancando. Então, em Levíticos 21:18 diz que tem um rosto defeituoso ou corpo deformado. Aquele que apresenta um rosto espiritual defeituoso é o que aparenta ser espiritual, mas não possui essa essência. Esse é o falso, o hipócrita, que tem uma face para cada situação. E cada situação você vai ver, ele apresenta que ele está tudo bem, que o importante é parecer e não ser, o importante é mostrar e não está vivendo. Então, não há verdade nessas pessoas, muito menos sinceridade. E às vezes você está aí, você está me ouvindo, e você está vendo, você se encaixa nesse contexto. Você pode ser um cego nem um aleijado, mas você é o que tem o rosto deformado, ou o corpo deformado. Um crente com corpo espiritual deformado, ou desproporcional, ele representa a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. É o tipo de igreja que trabalha com os excessos de uma das faces de Cristo, de modo desequilibrado. O evangelho é equilibrado. Tudo que a gente vê desequilibrado vem do diabo. Você vê, eu ainda fiz um treinamento há uns 3 meses atrás com o pessoal, mostrando que essa geração de crianças imperativas e de pais dopando os filhos com remédio para não ser tão imperativo. Agora mesmo, no curso das 23, a Jéssica estava falando que praticamente todos podem tirar 20 minutos, meia hora ali com os filhos, bater uma bola, né, jogar um basquete ali, qualquer coisa, fazer qualquer coisa, mas não faz. Eu não estou falando deles porque eu também não sei, às vezes faz também por fora, não é? Eu falo de mim, é o que eu estou fazendo lá. Mas o que eu vejo é que o Davi, principalmente, ele tem muita energia. Ele tem muita energia. E ele come demais também. E gasta muita energia também. E para isso precisa de um pai ou de uma mãe acompanhando essa criança. Tem dia que chegava da escola, tinha tempo para brincar, tempo para nadar, tempo para... E vai indo, não para. É uma energia que não acaba. E o que você vai fazer? A grande maioria, pelo seu cansaço, até mesmo pelo seu desequilíbrio, né, como pai, como mãe, está dopando a criança, reclamando da energia da criança. Esses tempos atrás eu estava falando com uma mulher, uma pessoa que ela estava reclamando tanto, até a criança for parar no hospital. Aí ela parou de reclamar, porque o tempo que ela estava saudável reclamava, o tempo que ela ficou doente ela lembrava também, né, do tempo que ela estava saudável. Então Deus faz isso mesmo, para a gente começar a ser grato pela energia, pela saúde. Eu agradeço demais pela saúde dos meus filhos. Meu Deus do céu, isso não tem preço, isso não tem preço. Então hoje, você que tem filho ou que não tem ainda, pode aprender. O que não tem, aprende com o que tem. E o que tem, aprende aquele com quem está valorizando. Então a gente recebeu uma bênção, um privilégio isso. Então, o cristão que não tem a face de Cristo, também não vai a lugar nenhum, porque não quer ter, muitas vezes, essa disposição. E uma das coisas que a gente precisa estar disposto é a disposição em servir, em ser servo. Tem pessoas que só querem ser servidas e não querem servir. Sempre acredita que alguém deve. Eu já falei aqui que existem 2 tipos de pessoas, os cobradores e os devedores. E se é para estar em alguma posição, nenhuma das duas é tão boa, né? É boa, né? Mas se é para estar alguma, esteja na posição do devedor, né? Porque a posição do cobrador, meu Deus do céu. Às vezes eu estou lá na praça ali, ajudando,
E eu faço uma oração ali, às vezes de 2, 3 minutos, quem está lá sabe, né? Oração rápida, não é tão oração demorada, depois a gente faz as intercessões com quem quer, uma orientação e tal. E a oração em 2, 3 minutos é quase uma prisão perpétua para alguns ali. Começa a gritar, aí uns começam a bater palma. E quando começa a bater palma, aí que eu demoro mais. Quem percebeu, aí que eu estendo mais a oração. Aí fala, não, eu já estou até revelando aqui já. Então, por isso que eu falo, não, mas não vai respeitar Deus, então por que eu estou aqui? Se Deus não estiver à frente de alguma coisa, pode parar. Porque o que mais tem lá é gente entregando comida e roupa. Às vezes não tem ninguém, né? Mas quando a gente aparece lá, eu lembro na pandemia, né, de gente me parar na rua, tá no meu carro, e gente parar na rua desesperada que estava 3 dias sem comer. Aí a gente foi lá para lá, fazer trabalho lá nessa comunidade. Então a gente está lá para servir, mas se a gente não colocar Jesus à frente de tudo, entender que o projeto Mudança de Vida é um trabalho espiritual e social, e não social e espiritual, tudo vai perder o propósito. E eu sempre falo, o projeto Mudança de Vida é espiritual e depois o social, porque a mensagem que vem primeiro é a mensagem de Cristo. É a mensagem que Ele cura, liberta, transforma, a mensagem que através dele você aprende a pescar, você não vive esperando peixe. Então você tem a consciência que você pode sair de lá. E eu vejo pessoas, tanto que o projeto Mudança de Vida, do sábado, veio 6 pessoas, como eu falei aqui. 6 pessoas é muita coisa. Teve uma vez, né, acho que ano passado, que quando acabou o projeto, eu cheguei aqui à tarde, tinha 12 pessoas aqui na frente, no mesmo dia do projeto, no próprio sábado. Então, se isso não te motivar, o que vai motivar a gente? Porque comida acaba, tudo que você comer vai virar, né, com toda a educação do mundo, vai virar esterco, né, tudo que você beber vai virar urina, tudo que agora que você toma banho, daqui a pouco você está sujo de novo. Você limpa uma roupa, daqui a pouco ela está suja, você lava uma roupa, daqui a pouco ela está suja de novo. O que fica? O que fica quando você vai lá numa praça tomar uma chuva, levar uma comida, um alimento, levar uma palavra? É a mensagem. A mensagem que nós estamos lá se doando. Você é a Bíblia daquelas pessoas. E se você não respeitar uma oração, e eu já falei umas 2 vezes no projeto já, que começaram a desrespeitar e brigar na hora da oração, eu falei, se não respeitar, eu estou indo embora. Eu estou indo embora, porque esse é o nosso propósito. Foi Deus que nos trouxe aqui. É a mensagem dele que está à frente de tudo. Se não fosse assim, por que a gente está aqui? Então, essa é uma coisa que eu penso demais, que a face do boi também é uma característica de algumas igrejas que só fazem o uso do servir, fazendo a caridade o tempo todo. E acaba tendo esse excesso, tanto que eu falei ainda com uma mulher, um membro esses dias, que essa pessoa, tudo que chegava na vida dela, um diagnóstico, uma doença, um problema no casamento, um problema na saúde, ela colocava como um ponto final. A personalidade dela era tão latente, e eu acredito que já estava em 90% o melancólica, ela era melancólica, que ela vai muito para essa linha sempre desse vitimismo, e ela sempre encerra a vida dela toda hora. Chegou algum diagnóstico, está encerrando. Chegou uma situação recentemente, eu lembro uma situação que ter chegado na vida dessa pessoa, e o médico nem tinha falado isso, mas ela parece que procurou em algum lugar, deu um Google ali, né, e já ela encerrou a vida dela já também. E o próprio marido já falou, o médico não falou isso. Mas você vê para o outro lado, um dos maiores, os maiores benfeitores da humanidade, tanto a Madre Teresa de Calcutá, vários outros benfeitores, a característica e a personalidade é melancólica. Os maiores doadores, pessoas mais caridosas do mundo, são os melancólicos. Mas, por outro lado, você vê já essa melancolia, essa tristeza,
sempre toda gota vira uma tempestade no copo. Então é uma característica muito boa para um lado e ruim para o outro, como todas. A face do homem, apresentada no Evangelho de Lucas, revela a humanidade de Jesus. O Senhor chora, ri, o Senhor participa de encontros, perdoa, ora. Ele já estava, Jesus, ele esteve com as prostitutas, com os publicanos, com os gentios. E a humanidade de Cristo tem a ver com o relacionamento que nós vemos em Jesus, em forma de gente, que gosta de gente. A capacidade de ele se relacionar com as pessoas. Portanto, um cristão que não sabe se relacionar com pessoas é um cristão que não tem a face de Cristo. Muitos, por não se relacionar bem consigo mesmo, não conseguem se relacionar com ninguém. Muitas pessoas que não conseguem lidar com o básico. Eu, por um bom tempo da minha vida, eu vi meu pai ele lidando e tratando muito bem as outras pessoas. Ao mesmo tempo, ele estava brigando dentro do carro, ele abria o vidro e dava um Deus abençoe. Ao mesmo tempo, ele tratava muito mal a gente, ele dava abraço e cuidava e dava presente para os outros. Então, uma das coisas que eu trouxe para a minha vida, que eu tive que mudar e aprender com Cristo a ser diferente, é valorizar minha casa antes dos outros. E por um tempo eu aprendi que eu tenho que valorizar os outros e deixar quieto e não ter sensibilidade nenhuma para minha casa. O problema é isso. A intimidade muitas vezes gera uma insensibilidade. Quantas pessoas têm tanta intimidade e não é mais sensível? Eu gosto da pastora Mariana, que ela gosta, ela fala bastante sobre isso. Né? Está muito tempo de casado, não abre mais a porta, não dá mais coisa, tal. E vai perdendo essa sensibilidade, esse romantismo, tal. E é importante demais. Eu vejo que eu aprendi de uma maneira e há anos eu trabalho já isso diferente na minha vida. Eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso dar primeiro para a minha casa. O próprio Jesus, quando falou com a cananeia, eu primeiro tenho que alimentar os dentro de casa. Então, tem coisas que a gente realmente tem que cuidar dentro de casa. Por quê? Porque está lá, a primeira igreja e a próxima geração está dentro de casa. E a gente está esperando o quê? São pessoas dependentes de imagem, que não valorizam a família, têm feridas gigantes dentro deles e tratam de qualquer jeito. Meu pai lidava de qualquer maneira. Não sabia lidar com ele mesmo, não sabia lidar com os outros também. Então, pessoas feridas ferem. O Senhor nos chamou para um nível mais alto. E quando nós vemos a face da águia, a águia não foge da tempestade, ela voa em direção à tempestade, faz um ninho alto nas montanhas. A águia tem visão. A visão de águia é conhecida por ser excepcionalmente aguçada e poderosa. As águias têm uma capacidade visual incrível, que lhes permite detectar e identificar presas a uma grande distância. Elas têm olhos grandes em relação ao tamanho do corpo, e cada olho contém uma alta densidade de células sensível à luz chamadas. A visão da águia é estimada em cerca de 5 a 6 vezes mais aguçada do que a visão humana. Elas também possuem a capacidade de enxergar em uma ampla gama de cores. O cristão que não tem a face, essa face, não vive o sobrenatural. Porque em vez dele ir contra o problema, ele foge do problema em vez de enxergar longe. O problema de muitos que eu vejo é isso. Não voa, não tem essa capacidade de enxergar e sempre vive com aquele investimento a curto prazo. Quando você chega em Cristo, você entende que a tua vida precisa ser médio e longo prazo, sempre. O que você planta hoje, você vai colher amanhã. Literalmente amanhã, e às vezes é um ano, no outro ano. Às vezes, o que você está fazendo no propósito de 52 dias, hoje, você só vai colher no outro. E esse é um ponto.
O Senhor trabalha, uma das maiores coisas que o Senhor trabalha em nós é a persistência, a perseverança, a estabilidade, o continuismo. Quantas vezes a gente tem esse problema? A gente não consegue terminar, começa muito bem, começa correndo, começa dando glória e aleluia, sapatinho de fogo, rodopiando, dando cavalo de pau. E quando você chega, o negócio, vem o primeiro problema, você já para. Vem o segundo, você já está desanimando. Aí você começa de novo. E todo momento é isso. A gente quer sempre achar motivos para parar. Por quê? Confronto. O Senhor, Ele nos entrega os mesmos problemas se a gente não superou. Se você não vence a dificuldade de hoje, esse diabo hoje, como a gente mesmo falou, novo grau, novo mal. Quando você começa hoje em Cristo, você tem um nível, você tem certas dificuldades. Hoje, uma pessoa que começa hoje, e você pega em comparação com a bispa que está anos, décadas, é um outro grau, é um outro mal. E o Senhor, Ele trabalha dessa maneira, um passo de cada vez. E para isso, vem essa maturidade, esse entendimento que eu preciso dar um passo de cada vez. Em Levíticos 21:19 diz: ninguém que tem o pé ou a mão defeituoso. O cristão com os pés quebrados significa aqueles que estão caindo o tempo todo, não permanecem de pé. As mãos quebradas significa as pessoas que não são capazes de levantar o outro. Não usam as mãos para apoiar a obra, não abençoam o reino, tem as mãos e os pés quebrados. Sempre está caindo. Eu lembro de uma pessoa, ter conversado com ela, e ela fala para mim que estava indo embora, né, não ia permanecer na igreja porque não deram um bom dia para ela. E ficou muito magoado, porque ele espera muito de um cristão, né, ele espera muito, né, ele espera demais. E espera demais. E você vê, espera muito, porque você fica esperando o homem, você vai receber isso. Deus faz isso de propósito, é impressionante. Deus coloca pessoas que não vão te dar bom dia para trabalhar com você. E se você estiver achando que aqui vai ser o melhor bom dia da tua vida, pode esquecer, tá? A igreja é um hospital. No hospital você encontra o quê? Pessoas doentes. Ninguém vai para o hospital porque tá zero bala. Você vai para lá porque você está doente. Você precisa de cura. Você precisa de renovo, libertação. Você precisa de uma restauração. E você vem para cá para viver uma restauração. E você está esperando aqui coisas melhores. E você chega aqui e lá todo lugar ninguém te dá bom dia. Chega aqui e você se ofende. Todo lugar tem um problema. Mas quando você chegar aqui, o problema é que é maior. Isso é uma das coisas que eu trabalho. Nós não podemos agir dessa maneira na igreja. Eu sempre falo não, a palavra de Deus fala, à medida que medir, será medido. Você quer medir a igreja de uma maneira mais condenatória? Você quer pesar mais a vida das pessoas na igreja? Você vai receber igual. Inclusive essa pessoa, eu vejo que ela está oscilando muito, e eu falo. Por quê? Porque essa pessoa, ela espera demais. Ao mesmo tempo, ela não faz. Ao mesmo tempo é julgadora, condena, e você fala, o que acontece? Se magoa. O problema do orgulhoso é isso. Ela não sabe quem é. Ela tem uma imagem distorcida dela mesma. Ela se acha demais. E tem pessoas que vivem assim, uma vida que, quando o irmão... Eu lembro de uma pessoa tendo ido embora da igreja porque pediram para deixar a chave do carro, no carro. Deixar a chave no carro. Falei, não vou deixar. A pessoa, não, você precisa deixar, porque você parou na frente, vai dar. Não vou deixar, então eu vou embora. Pegou o carro e foi embora. O que uma pessoa dessa espera? Será que no shopping ou no valet ela faria a mesma coisa? Será que ela faria isso? Será que ela chegasse em alguma festa, num casamento, alguém pedisse, ela faria isso? Mas por que vai na igreja? Agora mesmo mandaram para mim um print de uma pessoa
no momento, né, mandaram para mim o print de uma pessoa que no momento do culto, agora das 7h30, a pessoa estava lá questionando por que que os dois pregadores aqui, o bispo Murilo e a pastora Mariana, estavam de preto. E perguntando, por que que não busca do Espírito Santo estar de preto? Aí eu falei, ninguém pergunta para o pai de santo porque ele está de branco, né? Ninguém pergunta para o petista porque está de vermelho. Mas vem encher o saco aqui. E eu falo com todo amor do mundo, você é de verdade. E a pessoa fala, né? E vai e manda um outro comentário em cima. Né, mandaram outro print para mim, porque eu estava, obviamente, aqui na igreja, né? E a pessoa, ela mandou outro lá falando assim, eu não estou sentindo, eu não sinto o fogo do Espírito. Vai pular na lareira, então pura dentro de um forno, então, não está sentindo fogo. A pessoa não sei onde está, não está sentindo. E você vê, será que fala em outros lugares? Isso vem de crente, esse é o problema. O mundo já adora jogar pedra. Por que que crente faz uma coisa dessa? A maior encheção de saco que a gente teve na época da pandemia foi que a gente estava saindo aqui, levando comida, e as pessoas estavam falando, mandando mensagem no Facebook. Por que que estão lá, um perto do outro, perto da cadeira um do outro, ou que eles estão falando Jesus, ou que eles estão abraçando um ao outro. E criticava, e criticava. E o pessoal lá da transmissão bloqueava e bloqueava. Eu falava, a pessoa, ela é crente, ela está lá para proteger, para cobrir. Não, está expondo, chamando a gente de irresponsável, falando. Mas pergunta qual foi a última cesta básica que deu na vida. Pergunta quando foi a última marmita. Pergunta qual a última vez que veio na igreja. Mas é muito boa para falar na rede social. A gente não pode aceitar isso. Por quê? Porque expõe o evangelho. A gente sabe que a gente precisa ser luz. E quando você acaba sendo um escândalo, o que a Bíblia fala de escândalo? Hã? Alguém lembra aqui ou não? Quando você for escândalo para o reino de Deus, o que ela te orienta? Hã? É isso aí. Amarrar uma pedra no pescoço e se jogar. E é melhor que nem tenha nascido, né? Também direciona. É melhor que você nunca tenha nascido, se você decidir ser escândalo também para o reino. Tem coisas que a gente precisa olhar. Ninguém que tem o pé ou a mão defeituoso. Nós não podemos mais viver uma vida de escândalo, uma vida criticando, uma vida questionando a autoridade de pregadores porque dá de preto. Uma vida falando que não está sentindo unção, não está sentindo fogo. Você não está sentindo, mas agora, será que realmente a gente foi criado, a gente está sendo trabalhado para isso? Para ao invés de eu estar lá focado numa palavra tão poderosa, que é a palavra de hoje, questionando por que estão de preto? Então isso realmente que a gente tem que se perguntar. Realmente, nós estamos preparados para viver mais em Deus? Será que hoje eu não estou questionando? Às vezes a gente questiona hoje essa pessoa que está falando disso, mas quantas coisas a gente está questionando também pequena? Quantas coisas a gente está falando, mas será? Por que Pedro fez isso? Negou Jesus? Eu nunca negaria. A gente nega Jesus às vezes de coisas pequenas. Jesus negou, Pedro negou naquele momento, mas quantas vezes a gente está negando no nosso momento? Na nossa intimidade, onde ninguém vê, a gente já está negando. O momento de eu pegar na Bíblia, eu pego no celular. O momento é de eu ajoelhar e estou deitando no sofá para ver TV. O momento que eu para me doar, eu estou o quê? Me doando para a minha própria carne. Quantas vezes a gente já está negando? Então a gente precisa se perguntar assim. Será que eu tenho as faces de Cristo? Será que realmente eu estou no caminho daquilo que Deus planejou para a minha vida? Será que realmente eu me adequo a alguma coisa disso aqui eu estou vivendo? Será que minhas mãos e meus pés estão quebrados? Será que eu estou aleijado? Será que eu estou cego? Será que eu estou cheio de feridas purulentas? Será que eu estou com fluxo? Será que eu estou com testículos defeituosos? Eu não frutifico mais em nada?
Eu não aceito isso. Eu não aceito estar num lugar e não frutificar. Eu preciso frutificar. Eu preciso que aquilo venha queimar. Senão aquilo para mim, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo estar num lugar e fazer por fazer. Eu preciso viver, eu preciso ser intenso nas coisas que eu faço. Porque se eu não sou intenso, eu estou morto. E as coisas de Deus não é assim. Você vive isso. Aquilo te toma. E aquilo te conduz. E o Espírito vai te conduzindo. E você vai embora. Levítico 21, 20 diz: ou que seja corcunda ou anão, aqueles corcundas espirituais, pessimistas, que vivem sempre para baixo, sempre negativo. Eu ainda falei desses cultos para trás, né, acho que foi uns meses aí, que o papel mais fácil da vida é o papel do pessimista. Porque o pessimista ele só cruza os braços, bota o pé para cima e espera tudo dar errado. O papel do otimista é mais difícil. Ele precisa acordar cedo e fazer aquilo funcionar. O papel do pessimista ele só vai esperar dar errado para falar: não falei que não ia dar errado? Não falei que ia dar errado? Não falei que ia quebrar? Não falei que isso não ia funcionar? Não falei? Mas são o povo mais frustrado, o povo mais amargurado, o povo mais invejoso, os pessimistas, os corcundas. Vivem se lamentando e dizendo que não conseguem, sempre estão olhando para baixo e sempre estimulando a produção de cortisol. O anão espiritual também é aquele que não cumpre o seu destino. Ninguém nasce fisicamente anão. A criança nasce e por algum distúrbio genético, ela não cresce. E na vida espiritual é da mesma forma. Você vê que Samuel, todo ano ele recebia uma túnica nova, porque ele crescia. Jesus crescia, a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura, perante Deus e nos homens. João Batista crescia. As coisas têm que crescer. Você não foi feito para ser um anão. Se você está em fase de crescimento, os seus sapatos espirituais não podem mais estar largos, mas sempre tem que estar apertados. Você sempre tem que estar reajustando. Você sempre tem que estar aqui tendo e vestindo roupas novas, porque você está em contínuo crescimento. As suas roupas estão sendo perdidas porque você está crescendo. O seu pé, agora você não anda em sapato. Quem aguenta andar com sapato apertado? Horrível isso aqui. E tem gente que está lá, por falta de fé, de generosidade, está aceitando andar com o sapato apertado. Ou seja, você não caminha aqui. Quando você anda com o sapato apertado, você não consegue andar direito, você não consegue correr direito. Se você bate em algum lugar, você quase dá um troço de dor. Então você precisa andar com o sapato ajustado ao seu pé. Da mesma forma, você não está crescendo por quê? O que está acontecendo? Você precisa saber, será que eu estou nessa categoria em Levíticos 21, 20? Os corcundas e os anão, o anão espiritual, aqueles que não amadurecem, não têm progresso, os projetos, os negócios não andam, não fluem, nada caminha, nada anda, e Deus nos chamou para isso. Deus chamou para você crescer todos os dias, para você evoluir todos os dias, para que suas roupas você venha a perder, porque todo momento você está crescendo, seus sapatos você vem a perder. Todo momento as pessoas te olham e vê aquela postura. Nunca vai ver um corcunda. Por quê? Porque essa pessoa anda ereta, ela olha para cima, ela olha nos olhos. Ela fala de igual para igual. Por quê? Porque ninguém é maior que você. O teu pai é criador de tudo. Nós temos nossa certidão de nascimento atestando que nós somos filhos por adoção de Deus. E para isso, e por isso, nós somos o quê? O povo que tem herança, filhos de Abraão. Então, nós temos muitas promessas. Mas para você viver essas promessas, você precisa estar no lugar certo, frutificando, fazendo o que realmente o Senhor te chamou para fazer.
Se coloque de pé, por gentileza. Feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu agradeço, meu Pai, por essa palavra, por essa mensagem. Sei, meu Pai, que pessoas tomaram decisões. Meu Pai, eu acredito, meu Pai, que muitas escamas caíram. Que muitos, meu Pai, enxergaram que sim, meu Pai, até hoje, até este momento eram corcundas, mas não são mais. Meu Pai, estavam vivendo, meu Pai, como anão, mas não estão mais vivendo assim. Tinha feridas, mas foram cicatrizadas. Tinham, meu Pai, situações, meu Deus, de mãos e pé quebrados, mas não estão mais também. Eu acredito, meu Pai, que muitos aleijados espirituais não são mais aleijados. E eu peço, meu Pai, que o Senhor venha visitar cada coração. E que cada um, meu Pai, se posicione hoje como esse homem, essa mulher, esse jovem, esse líder, meu Pai, foi chamado para viver. Nós fomos chamados, meu Pai, para viver um grande tempo. E eu sei, meu Deus, que pela fé nós vamos viver. Eu agradeço, Senhor, meu Deus. Eu peço, meu Pai, que o Senhor continue conduzindo a cada um de nós. E que nada mais venha a ser uma pedra no nosso caminho. Que aqui, meu Pai, saiam, meu Pai, vão sair, meu Deus, pela fé, homens, meu Pai, já para viver os planos de Deus e toda a integridade, todas as vitórias, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor projetou para todos nós. Eu agradeço, eu acredito e creio, meu Pai, na Tua operação. Eu abençoo a vida de cada um e peço, meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar. Nos dá, meu Pai, nos dê uma quinta de vitórias, um dia poderoso, meu Deus, e que o Senhor possa, meu Pai, nos dar muita sabedoria, meu Deus, para lidar com cada situação da nossa vida. E que os tolos, meu Pai, venham ter vivido até hoje, porque hoje venham ter morrido muitos tolos aqui, e muitos sábios, meu Pai, muitos homens e mulheres, meu Pai, cheios de sabedoria, meu Pai, vão estar nascendo hoje aqui, eu acredito. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos demais, Senhor, e te agradeço por essa oportunidade, pela vida, pela paz, pela saúde, por tudo, meu Deus, que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Nós te amamos demais e te agradecemos em nome de Jesus.